Pronto. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Meu nome é Wilde Cardoso, eu trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, e estou aqui hoje com vocês para discutirmos aí uma questão bastante relevante, a meu ver, que é o aproveitamento das águas em depósito do reservatório Poço da Cruz, em volume, o maior reservatório construído aí em Pernambuco, né? Hoje é dia 22 de junho de 2022, né? Nós estamos às 9 horas e 14 minutos. Então, indo diretamente aqui à apresentação dos participantes, eu vou pedir para cada um dizer o nome e instituição que representam. Então, vou iniciar aqui pelo Alexandre, por favor, Alexandre. Bom dia, meu nome é Alexandre Moura, eu sou do Denox aqui de Pernambuco. Obrigado. Francisco, Chicão. Opa, bom dia, Chicão, Consul, Poço da Cruz, de Mirim. Obrigado. Décio, por favor. Bom dia, Décio, Denox, Pernambuco, coordenadoria. Obrigado, Edgar. Bom dia, sou Edgar Machado, trabalho na ANA com o Wilde. Eric, por favor. Bom dia, Wilde. Eric Cavalcante, Gerência de Planos e Sistema de Informação da PAC. Obrigado, Luiz Cláudio. Luiz Calado. Luiz Calado. O microfone está desligado. Bom dia, meu nome é Luiz Calado, coordenação do Consul Poço da Cruz, de Mirim. Ok. Marco. Bom dia, meu nome é Marcelinho, mas eu estou ainda como coordenador do Consul de Mirim, Poço da Cruz. Ok. Robertson. Bom dia a todos e a todas. Robertson Fonte, gestor de apoio da PAC. Rodrigo. Bom dia a todos. Rodrigo Pedroso, sou diretor da usina hidrelétrica CGH Poço da Cruz. Salatiel. Bom dia a todos, meu nome é Salatiel, hoje estou como chefe da unidade de segurança do PISF no Eixo Leste, pela Codevasf, operadora federal. Obrigado. Simone. Bom dia, eu sou Simone Rosa, sou secretária executiva de Recursos Hídricos aqui no Governo do Estado de Pernambuco. Normalmente eu não participo, né? A PAC conduz aí muito bem, temos aí vários colegas da PAC, né? Mas como o Wilde bem colocou, um reservatório muito importante para o Estado, né? Então vou acompanhar aqui até o horário que eu puder para a gente avançar nessa alocação. Muito obrigado. Robeísia. Robeísia, bom dia. Seu som está falhando. Agora? Está muito baixinho ainda. Aqui a gente está com problema mesmo. Dificuldade para entrar. Eu sou Robeísia, do Denox, e fico na sede de Fortaleza, Ceará. Okay, muito obrigado, Robeísia. Alexson. Alexson, nós não estamos te ouvindo. Você trabalha na CEINFRA, não é isso? Isso, o Alex é da minha equipe. Nós estamos com alguns problemas logísticos, Wilde, talvez ele esteja sem microfone, porque nós tivemos uma interdição no nosso prédio e estamos, desde a semana passada, todos em trabalho remoto com algumas dificuldades. Então, talvez ele esteja sem microfone, eu acredito. Ok. O Elvio também se comunicou aqui, ele é da PAC, trabalha aí com o PISF, né? E também está sem microfone, né? Bom, vamos lá. Eu vou, então, colocar o problema para todos, tá? Para que a gente possa ter aí um nivelamento sobre qual que é a questão que a gente está aqui trabalhando, né? Eu queria colocar o problema de forma geral, né, para que a gente possa, então, ver qual que é a melhor solução e quais os melhores encaminhamentos a serem dados a essa questão, tá? Então, para isso, eu tinha encaminhado uma apresentação para vocês,
mas eu refiz, acrescentando algumas informações que eu considerei que eram importantes, né? Lembrando que a gente começou essa reunião 2 dias atrás, mas a gente não tinha aí, diríamos, um público, acho que adequado para isso. Mas, primeiro, é o seguinte, vocês estão conseguindo ver aí um slide de alocação de água? Sim. Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos direto ao ponto, né? Nós temos aqui na tela um gráfico mostrando aí o reservatório Poço da Cruz, né, com seus 460 milhões de metros cúbicos de capacidade máxima, e mostrando o comportamento desse reservatório no tempo, né? Como vocês podem ver, ele é um reservatório enorme, porém, o período em que ele teve água efetivamente foi de 2004 até 2010, né? Até 2012, praticamente. De lá para cá, e também anteriormente, ele tinha passado por graves períodos aí de baixa reservação, né? Felizmente, depois de um período muito ruim aqui entre 2012 e 2020, em 2020 ele teve uma recarga e a gente está aqui numa situação um pouco mais confortável, né? Vocês podem estar observando aí um sombreamento em azul, verde, amarelo e vermelho, né? Esse sombreamento ele se refere ao marco regulatório que a ANA firmou aí em 2018, né? Que estabeleceu condições para que houvesse tanto o uso do perímetro, quanto o uso dos usos no Rio Mochotó, a jusante, quanto os usos da CGH, né, da geradora de energia elétrica, né, uma pequena central aí geradora. E o que fala esse marco regulatório? Fala que quando nós estamos na situação azul, né, que é possível que haja, inclusive, uma geração maior de energia, né, em função de uma situação mais confortável hidricamente. Quando ele está na situação verde, a geração de energia ela tem que seguir os usos a jusante, ou seja, eu só posso gerar energia desde que haja usos a jusante que não aumentem aí o consumo da água armazenada, né? Então, nós estamos, desde 2020, aqui na situação azul, passamos pela situação verde e hoje estamos também no estado hidrológico verde. Ou seja, há 3 anos, esse reservatório ele teria aí a capacidade de exercer todas as suas funções, né? Desde o atendimento ao perímetro, quanto ao atendimento à geração de energia e aos diversos usos no Rio Mochotó. No entanto, né, por um problema grave na infraestrutura do perímetro de irrigação, esse funcionamento não tem sido realizado. Ou seja, nós estamos desde 2020, ou seja, 20, 21 e 22, praticamente 2 anos e meio, quase 3 anos, né, armazenando água e cujo único uso efetivo está sendo a evaporação, né? Então, foi por essa razão, Simone, Robeísia, que a gente está aqui, diríamos, tentando juntar esforços para poder discutirmos isso. Ou seja, nós temos hoje, né, reservado mais de 200 milhões, né? Ou seja, nós temos um Jucazinho inteiro aqui cheio, né, e que não está servindo efetivamente para muita coisa, né? Então, essa questão, eu acho que ela é muito séria para que a gente não possa aí, discutir, né, todos os seus vieses, né, para que a gente tenha aí uma destinação adequada dessa água, né? Bom, no ano passado, foi feita uma reunião como essa, e nessa reunião, né, o reservatório estava com 255 milhões, hoje está com 207, um pouco maior do que a Jucazinho, né? A Jucazinho é 204.
Então, nós temos, do ano passado para esse ano, o que se observou foi que o reservatório, ele não teve uma recarga, né, e teve aqui uma redução muito próxima ao esperado em função do dessa evaporação, né? Mas continuamos no estado hidrológico verde, tá? Bom, o que isso aí, ou seja, como que esse empreendimento ele está colocado aí dentro do estado de Pernambuco, né? Trouxe esse mapa para poder ilustrar as várias interfaces desse empreendimento. Nós temos aqui na parte inferior, né, o Rio São Francisco, né, o Rio Mochotó, ele é afluente do São Francisco. Nós temos aqui começando aqui do lado esquerdo, inferior, uma ilustração do projeto do PISF, da transposição, e temos aqui o reservatório Copiti, que seria o reservatório para uma adução de água também para o Mochotó, em caso de necessidade, né? Então, a infraestrutura hídrica, ou seja, temos um grande manancial que é o São Francisco, uma baita de uma infraestrutura construída que é o PISF, um reservatório praticamente pronto, e do Copiti para cá faltam algumas obras, parece, para fazer essa interligação funcionar. Temos um grande reservatório e um perímetro de irrigação também, já antigo e que, como eu disse, ele está hoje totalmente precarizado, né? Ou seja, essa água, então, ela poderia, né, essa água do Poço da Cruz, ela é uma água, então, que tem aqui também uma hidrelétrica pequena, mas importante. O que vem acontecendo desde 2013? Desde 2013, o DENOX tomou a iniciativa de fazer um projeto modernizando o perímetro irrigado Mochotó, né? Não sei se todos aqui conhecem o perímetro, mas é um perímetro todo em canais abertos atualmente, né? É um perímetro com uma grande área aí de irrigação. No entanto, toda essa infraestrutura, tanto do canal leste, da margem direita, quanto da margem esquerda do Mochotó, né, além dos aquedutos, isso não está pronto para funcionamento. Então, nós temos aqui uma ilustração embaixo, vocês podem ver aqui o açude Poço da Cruz. Aqui em azul está o rio Mochotó, que passa aqui no meio do perímetro. E essas manchas que estão aqui colocadas já são um desenho, né, do mapa do projeto modernizado sob o ponto de vista da sua... Ou seja, o projeto modernizado, né? Ou seja, isso aqui não existe hoje de forma... não está funcionando como tal, tá? Mas são 3.080 hectares, né, que foram projetados para irrigação para o microaspersão, com 90% de eficiência, com uma taxa de uso bastante eficiente, né, 0,61 litros por segundo por hectare, que é algo bastante interessante, né, para o mês de outubro, e isso considerando a cultura de banana, ou seja, 616 lotes, ou seja, minimamente 616 famílias, né, com uma vazão prevista de 1.414 litros por segundo em vazão média anual, né, e uma perda razoável, né, que é uma perda de 15% na condução, considerando aí um coeficiente de simultaneidade de uso de 95%. Ou seja, esse projeto ele foi concebido em 2013 pelo DENOX em vários setores. Nós temos o setor 1 ao setor 10, aqui nesse quadro à esquerda, vocês podem verificar, né? E que, de certa forma, responde aí a uma questão que o Luiz Calado colocou na reunião anterior, de que se esse projeto ele poderia ser implementado aos poucos, né? Então, nós temos aqui vários setores de irrigação com lotes e áreas distintas, né? E que estão distribuídos dos dois lados e que vão ser alimentados aí, em sua maioria, por dutos, tá?
Bom, esse projeto está aí desde 2013 parado, em função de estar parado, ou seja, não ter sido conseguido nenhum recurso para a sua construção, zero, nada, 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 né? Mesmo assim, nós aqui da ANA entendemos que seria uma saída muito interessante para promover aí o uso racional da água nessa região. E fizemos o marco regulatório já considerando essas condições que estão aqui colocadas de um projeto moderno, com pequena perda, com alta eficiência, atendendo a esses 616 lotes. Tá? No entanto, né, nós não conseguimos avançar, né? A ANA, ela não tem, você sabe, não é uma agência executiva, mas a gente busca fazer a apresentação dos problemas para que essas questões possam ser resolvidas pelos vários agentes de interesse. Daí porque nós pedimos, viu, Simone, a presença da CEINFRA, né, por entendermos que, além de ser uma obra, diríamos, apesar de ser uma obra federal, mas é uma infraestrutura hídrica que atende essencialmente o estado de Pernambuco, né, e que além do próprio reservatório, tem o perímetro e tem a própria geradora de energia elétrica, né? Um projeto bastante interessante e que talvez aí houvesse interesse do próprio governo de Pernambuco em ajudar no processo de busca de recursos junto ao governo federal, ou seja, é uma questão aí a ser avaliada daqui a pouco, tá? Então, ou seja, além disso, né, desse perímetro, o que nós resgatamos? Em 2009, o Denox firmou o contrato com a empresa Rodrigo Pedroso Engenharia Limitada, né, cujo proprietário está aqui presente nessa reunião, né, para que ele pudesse explorar aquela central geradora de energia elétrica, né, na época chamada ainda de PCH. Tá? E nesse contrato, que foi firmado em 2009, ele tem uma concessão de 35 anos, né? Ou seja, de 2009 até 35, até 2044, né? E o que isso agrega aqui para o funcionamento desse sistema como um todo, né? Eu estou destacando aqui algumas questões que eu acho que são fundamentais para todos os reservatórios de múltiplo uso, né? E quais são essas questões que eu queria aqui destacar? O primeiro é o que está lá na linha H, né? Que estabelece que essa CGH está submetida à legislação ambiental e de recursos hídricos, né? Consequentemente, ela tem que observar os marcos regulatórios que forem implantados, como é o caso em questão, né? A segunda questão relevante é zelar pelo bom funcionamento da barragem, objeto de concessão, de forma a permitir o adequado uso múltiplo das barragens, algo que a gente vem sofrendo muito, né? Primeiro no governo federal, não sei se é o caso também do governo estadual, de ter aí uma capacidade de operação e manutenção sustentáveis, né? A gente tem aí tentado ajudar aí todos os atores para que isso seja implantado, e no caso, né, com essa CGH, existe aqui pelo menos um indicativo, o Denox pode nos detalhar isso melhor, de que o funcionamento da barragem já tem lá um operador, que é a própria CGH. Né? E, por fim, a questão do cuidado com o próprio reservatório. Né? A linha K fala em recuperação das áreas de preservação permanente ao redor da barragem, cuja recuperação se faça necessária nos termos da legislação ambiental e do licenciamento ambiental. Né? Então, ou seja, como nós colocamos aqui na reunião anterior, existe hoje o problema, basicamente é o seguinte: existe uma grande obra cheia d'água, um contrato firmado com a CGH, com um projeto pronto para a remodernização do perímetro e um marco regulatório,
né? Mas isso não tem sido, diríamos, suficiente, né, para que a gente possa, então, fazer com que esse processo ande, né? Além do que eu esqueci aqui de falar, né, dessa questão da interligação com o PISF, que quando nós fizemos o marco regulatório, aquele estado hidrológico azul possibilitaria que caso a CGH se interesse, que ela buscasse água no PISF enquanto usuário independente, né, para que pudesse utilizar essas águas para a geração de energia elétrica, obviamente aí dentro de um estudo de viabilidade técnica e econômica que a empresa vai ter que fazer, tá? Mas já traria mais um parceiro para também esse problema sério que é a sustentabilidade do PISF, tá? Bom, então, ou seja, esse é o problema, né? E aí eu acho que a gente pode dar uma paradinha aqui, né? Para podermos aí ver aqui dos participantes considerações, tá? Então, por favor, quem quiser fazer alguma consideração, dúvida, sugestão, estamos aqui abertos, a palavra está aberta. Ô Wilde, eu só queria, na fala do Rodrigo, quando ele diz que não há consumo, obviamente que o consumo de energia elétrica ele é não consultivo. Mas aí a gente teria dois usos aí, que é o não consultivo e o consultivo, todos os dois vão causar esvaziamento do açude Poço da Cruz, inevitavelmente. Isso aí faz parte da natureza dos dois usos. Mas eu queria ver o seguinte contigo. Até então, essa outorga da CGH ela está condicionada à outorga do perímetro. Tem como você aí teria que desvincular isso? É uma pergunta que eu faço. Vamos ao seguinte, eu queria primeiro, Chicão. Bom, tudo bem, vamos lá, vamos responder essa questão, tá? O marco regulatório trata claramente disso, Chicão, tá? Ele trata claramente de que existe a geração de energia, tá? Ela como você falou, ela é não consultiva, mas no caso específico, né, ela consome sim, né, a água do reservatório. E o nosso desafio é tentar promover a geração e a destinação dessas águas para usos ajusantes, tá? Mesmo que sejam usos ainda numa infraestrutura precária, tá? Agora, a quantidade desse uso a gente pode discutir, né? Se vai ser um uso maior, se vai ser menor, se vai ser por pulso, se não vai ser por pulso, né? Mas, ou seja, o marco regulatório ele tem todas as definições para isso, ou seja, não existe essa vinculação direta de que eu só gero para o perímetro, mas a água que eu gero, ela está destinada a usos ajusantes, tá? Então, assim. E o termo de alocação, né, ele faz o detalhamento, né, ano a ano dessa situação, né? Wilde, bom dia, Lourdes. Wilde. Bom dia, querida. Entrei um pouco atrasada. Bom dia a todos. Wilde, não tenho dúvida que a gente está falando do reservatório, do maior reservatório do Estado. Ele tem aí, eu acho que em torno de 503, 504 milhões. Ele está localizado no centro, né, do Estado, importante também, e é um dos reservatórios mais importantes a receber a água do PISF. Agora, eu pergunto uma coisa. Existe discussão, talvez a gente começasse, como sugestão, escutando o DENOX, se existe a perspectiva da gente ter orçamento para se fazer modernização do perímetro, seja ele escalonado ou não, porque, assim, se a gente não tiver recursos, né, alocados para a modernização do perímetro, eu não sei o que é que a gente vai conversar muito, porque a gente vem, né, na mesma conversa e vai para frente, vai para trás. Veja, 2013, a gente parou, não faz 10 anos do projeto de modernização. Então, eu acho que cabia muito mais a gente, talvez, dar a palavra ao DENOX
e saber se existe perspectiva da gente ter a modernização do canal. Se existem recursos, se existe essa perspectiva, porque senão eu não sei o que a gente está conversando, não. Assim, fica sem sentido, né? Porque toda a água, para receber água do PIS, tem que ter o aproveitamento de jusante, né? Não pode ter só a PCH. Eu não sei, talvez a gente começasse pelo Denox, não sei, é uma sugestão, escutando um pouco se existe essa perspectiva ou não. Ok. Nós vamos passando aqui, a Robeísia está aí, o Décio também, né? E eu gostaria que ele se manifestasse sobre isso. Mas antes tem o Luiz Calado, né, Luiz? Por favor. Bom dia para quem ainda não dei bom dia. Sejam bem-vindos. Eu quero ir na linha de colocando algumas questões que devem ser respondidas pelo Denox e outras questões para que seja entendido como uma responsabilidade forte do governo local para tentar resolver essa coisa que vem se arrastando aí 10 anos. Em primeiro lugar, a gente dizer o seguinte, que esse projeto funcionando, isso não é para Ibimirim. É um projeto que vai ter um desdobramento disso para a região como um todo, a região do Mochotó e para o Estado também, porque você está ali produzindo alimento. Eu dei uma olhada na minuta do projeto de modernização, que é em torno de 150 milhões, e na época tinha sido alocado do PAC 60 milhões, e como eu disse da reunião passada, se fez até festa em Ibimirim, porque iria se começar, e eu não sei que fim levou esse recurso, como um bocado de coisa acontece nesse país. E também para o governo do Estado informar o seguinte, que o Wilde colocou aí dados técnicos, mas eu senti falta de resultado, não é? Uma projeção de cenário futuro. E eu fiz uma conta de padaria aqui bem rápida. Cada hectare produzindo R$5.000, R$15.000 por ano, nós teríamos a injeção de 46 milhões de reais por ano na economia do Estado. Isso são dados que podem ser melhorados, inclusive aumentados, porque eu coloquei isso aqui, eu fiz um experimento aqui na produção de milho. A ideia inicial era para banana, mas para milho a gente fez essa produção. Mas é claro que todo pequeno produtor agrega animal, agrega uma outra produção, e isso aí é aprendizado. Então, a gente tem que começar a pensar, primeiro, solução definitiva. Essa coisa de ajeitar canal, pedir saco de cimento para ajeitar canal, o açude seca, o solo que você está usando com o tipo de irrigação que a gente usa hoje, ele está sendo danificado, está sendo salinizado. Nós já temos áreas salinizadas no perímetro. E para resolver a questão da geração de água, você vai resolver o problema da empresa Pedroso e vai criar um problema, e aí eu digo, pode até ter uma convulsão social ali, naquela região, especificamente entre os irrigantes, porque eles vão ver a água passar e não vão poder utilizar. A outra pergunta, o outro encaminhamento que eu faço é para o Denox. Os canais já estão danificados. Se a gente decide que vai haver geração de energia, eu pergunto, agrava a situação dos canais já deteriorados? Então, essa seria a minha primeira colocação para os
para os que estão participando e a gente vai aguardar o desdobramento. Muito obrigado. Ok, não temos mais ninguém inscrito aqui. Tem alguém do Denox que gostaria de responder essas questões que foram colocadas aqui pela Lorenza e pelo Luiz? Oi, Beisa. Está me ouvindo? Sim, senhora. Estamos te ouvindo, Aqui eu estou com claro. um problema de áudio e não sei se dá para ouvir direito, porque eu não consegui entrar pelo computador, estou assistindo pelo celular. Então, eu não consegui entrar no horário, não vi que algumas pessoas já falaram. Eu vou falar sobre a condição do reservatório, o Poço da Cruz. Né? Na sua concepção, ele já foi construído com uma pequena PCH, na época. Então, a PCH, ela não briga pelo uso da água, muito pelo contrário. No Brasil, a gente sabe que as coisas não acontecem como planejado, né? Então, a gente já se antecipou para colocar em todos os reservatórios nossos que têm a condição de gerar energia, a gente começar a gerar energia em virtude já do PISF, porque o investimento ele tem que se pagar, né? Ele não vai, quando o PISF estiver funcionando totalmente, os dois eixos, é para geração de energia, de alimentos, e você tem que ter toda essa infraestrutura montada. Como o Wilde explicou, que eu só peguei uma parte, o balanço hídrico já prova isso, que o comportamento do reservatório, a perda de água, foi só por evaporação. Então, mesmo o pouco de água que passou para o perímetro e para gerar energia, né, porque a outorga está condicionada e é um uso consultivo, não houve problema aí no abastecimento. E aí esse reservatório enorme desse jeito, ele ainda não tem abastecimento formal. Então, o uso dele é apenas o perímetro. Ele vai... ele foi construído para isso, a principal finalidade, abastecimento humano. Mas, no entanto, hoje, ainda as estruturas para que ele seja incluído no abastecimento formal, eu acredito que isso venha com a conclusão do PISF, né? Porque a obrigação do DENOX é reservar água, construir reservatórios, e a parte do abastecimento não é nosso, né? Fica para o governo federal e para o Estado. Quanto ao perímetro, o doutor Décio, ele tem maiores informações de quanto hoje está para modernizar esse perímetro. E eu concordo com a colega que falou agora, que eu não sei, eu sei que é do Estado de Pernambuco, que a reunião fica sem sentido se não tem a garantia financeira para implementar e modernizar o perímetro, que hoje é a base do desenvolvimento, e é um desenvolvimento que não é só para a região de Mochotó, é para todo mundo. Já imaginou que mesmo Capenga, do jeito que está, se essas pessoas não tivessem alocadas aí nesse período, onde que elas estariam? Né? De qualquer forma, mesmo com todos os problemas, o perímetro gera renda, gera desenvolvimento para a região, permanece essas pessoas aí, e sem falar, porque a gente está falando no perímetro em si, e tem um número bem maior de invasores que usam essa água também. Então, eu acredito que essa reunião, que envolve bastante pessoas, eu não consigo visualizar, porque meu campo de visão aqui é muito pouco, por causa do celular, mas eu acho que essa reunião deveria ser em união para ver como sensibilizar o poder público para que esses recursos venham. Nós não podemos fazer nada porque realmente o recurso não vem. O projeto já está pronto,
já está só em fase de adequação de orçamento, porque faz o orçamento, o recurso não vem, o orçamento fica defasado, e esse é o problema. Não é a PCH, não é a segurança do reservatório. O reservatório está funcionando perfeitamente, sem plano de segurança, está em fase de contratação, mas também está esperando recurso. Mas esse, graças a Deus, está dentro do PIS, e o PIS tem uma prioridade, está na prioridade 3, mas isso vai chegar, o plano de segurança, mas a barragem está segura. O problema aqui que eu vejo é esse, como fazer para readequar e modernizar o perímetro. Primeiro ponto, recurso financeiro, nós não temos. Não é projeto, não é nada. O projeto tem, é só se adequar, e o problema é recurso. Se o doutor Décio agora puder complementar, eu agradeço. Décio, por favor. Bom dia a todos. Estamos escutando bem? Sim. Bom, o que Robeísa colocou aí é a nossa realidade, né? A gente não pode se alongar muito na questão orçamentária. A gente sabe que o projeto existe, todo ano o DENOX tenta colocar esse projeto na Lua, mas, infelizmente, isso não ocorre, né? Nós temos uma atualização desse projeto, que foi feita, se não me engano, em setembro de 2021, lá pela diretoria hídrica, e hoje, naquela oportunidade, estava alçada em 270 milhões, a reforma do perímetro. Então, assim, como Lorenza colocou aí, essa discussão ela fica um pouco comprometida, porque efetivamente nós não dispomos de meios hoje para se executar esse projeto, nem de forma parcial. Pelo menos essa é a informação que nós temos da administração central. Agora, evidentemente que como foi colocado aí por Calado, inclusive ele teve uma reunião conosco lá no DENOX, assim que eu assumi, sobre a necessidade também de modernização dentro desse projeto, que é a parte de irrigação, não é isso, Calado? Que você tinha nos colocado. Então, eu acho que nós também estamos aí acredito não ser um momento propício, porque nós estamos aí com a eleição se avizinhando, né? E a gente sabe que isso dificulta muito a interlocução de qualquer natureza, mas aí eu acho que a gente tem que buscar uma solução, uma parceria a nível de todos os agentes, inclusive o governo do Estado, né? Eu acho que deveríamos fazer a minha proposta, uma força-tarefa, tentar somar esforços para ver o que é que a gente pode, efetivamente, junto à bancada federal, dos estados, junto ao governo do Estado, junto à ANA, junto o DENOX Central, né? E, evidentemente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, assim, a gente fica meio que de mãos atadas, porque a gente não pode aqui discutir algo que somente é possível se nós conseguíssemos avançar nessa questão orçamentária. Então, essas são minhas colocações sobre o tema. Ok. Bom, perdão, o senhor tem o valor hoje para informar para as pessoas o quanto é para modernizar esse projeto? Atualizado.
Rubens, você está perguntando quanto é o projeto de modernização do perímetro, é isso? Isso. E O o número doutor Décio tem a última atualização do projeto, que ele pode nos informar em reais, para que as pessoas tenham conhecimento de quanto custa a modernização do projeto, por gentileza. Isso foi feito em setembro pela DI aí, pela Diretoria de Infraestrutura. A atualização do projeto estava em 270 milhões. 270. E Rodrigo? Eu queria fazer uma colocação aqui, mas antes eu queria só que vocês me fornecessem uma informação. Hoje a gente tem quantos lotes de irrigantes, quantos colonos que poderiam se beneficiar dessa água se o canal tivesse operacional? Chicão, você tem essa informação? Marco? Algo em torno de 560 famílias. 560 famílias, né? Isso. 560 lotes. 560 lotes. Agora, a colocação que eu queria, a Robéisia colocou muito bem, eu acho que a CGH, a usina, né, ela não está ali para competir com ninguém, né? Ela está dentro do espírito dos usos múltiplos. Sempre teve essa impressão, né, essa falsa impressão de que a usina está ali para disputar com alguém. Não, pelo contrário, se a usina trouxe alguma coisa para esse reservatório desde que ela foi implantada, e eu estou nesse processo pessoalmente desde 2011, a Robéisia também, ela está aqui para não me deixar mentir ou nem falar algo diferente do que foi o que aconteceu. A PCH até hoje ela só trouxe benefícios para a barragem. Não tem um só movimento da usina até hoje que tenha causado mas um único que seja, e ninguém consegue provar isso, que ela trouxe um único malefício desde o dia que ela começou a operar, de 2011 para cá. E um ponto muito importante é quando se diz que vai ter uma comoção social, de que se essa energia for gerada e a água não chegar lá até o irrigante, a gente sabe, inclusive, de problemas, e a gente eu vivenciei isso particularmente, a gente chegou a ver, inclusive, operações da Polícia Federal de situações em que os colonos aos irrigantes faziam roubo de água, administração diferente do que consumo maior do que ele era outorgado, série de problemas que eu acho que isso aqui todo mundo está careca de saber, a gente não precisa tapar o sol com a peneira. E aí, essa usina, por menor que ela seja, ela entregou em média, né, energia abaixo de R$200 o megawatt-hora. Se vocês pegarem, principalmente no ano passado, em que o Brasil enfrentou uma crise hídrica, o Brasil como um todo, né? Agora, esse ano, graças a Deus, a gente está numa situação bem melhor, inclusive o Nordeste, mas não só o Nordeste, também todo o Brasil. A gente chegou, inclusive, a ter um leilão que está sendo discutido agora judicialmente, um leilão emergencial para compra de energia, a mais de R$3.000 o megawatt-hora. E aí, quando a gente fala de uma irritação ou de uma comoção social de 560 pessoas, de 560 famílias, em detrimento a 87 milhões de unidades consumidoras de energia no Brasil, que estariam sendo beneficiadas diretamente por uma energia mais barata, eu acho que a gente também cabe aqui medir qual comoção social a gente está disposto a enfrentar. Não estou diminuindo a importância das 560 famílias, de maneira alguma, mas sim relatando e registrando aqui a importância que a usina Poço da Cruz tem para o perímetro, pois ela passou a controlar a vazão. Eu cheguei a receber propostas lá no passado, de quando a gente começou, e eu me recusei, obviamente, a isso, de pessoas que operavam aquela barragem, dizer, eu estou operando em função lá dos irrigantes, eu recebo o dinheiro deles lá e por isso eu solto mais ou solto menos. E a usina acabou com isso, literalmente acabou, porque a gente disciplinou, a gente começou a medir, informar a ANA, informar o DENOX e a todos os órgãos. Então, eu queria que a gente começasse a colocar na balança também a importância tanto das 560 famílias,
mas também das 87 milhões de unidades consumidoras de energia do Brasil que estão conectadas no Sistema Interligado Nacional, do qual faz parte a CGH Poço da Cruz. Eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão para cá. E Rodrigo, Lourença, por favor. Wilde, só querendo aí contribuir na discussão, a gente poderia ter acesso ao cronograma de implantação voltado? Desligou seu microfone. Fechou. Isso. Fechou o microfone, Lorenza. Tá. A gente poderia ter acesso ao cronograma, porque, veja, que seja 270, enfim, 280, a gente não teria tudo concentrado em um ano só, né? Deve ter aí um cronograma de execução que perpassa aí mais de um ano. Então, assim, eu acho que, só querendo contribuir uma sugestão, que a gente poderia fazer uma reunião do Estado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, obviamente com a presença da Ana e do DENOX, onde a gente pudesse ver este ano, porque os orçamentos são feitos no ano anterior. Então, a gente poderia ver aí, discutir alguma coisa, o que é que o governo federal, o governo estadual poderia colocar em seus orçamentos, tentando resolver. Não sei, é só uma sugestão, eu acho que a gente avançaria um pouco. Eu sei que não seria 270 numa pancada só, né? Então, talvez a gente possa discutir isso. Não sei. Então, fica aí uma sugestão. Simone? Mas só para corroborar aí com o que o Lourenço já colocou, né? Evidentemente, né? É até óbvio eu colocar isso, mas evidentemente que o governo do estado de Pernambuco tem interesse, né? Em que esse perímetro seja modernizado. Isso vai trazer muitos benefícios, né? A gente já falou, reafirmou aqui que é o maior reservatório aqui do estado de Pernambuco. Só que a gente precisa fazer, né, algumas articulações políticas também, e evidentemente que esse também não é o melhor momento para isso, mas o que não significa que a gente não possa avançar nessa direção, né? Então, assim, eu vou levar esse assunto para a secretária Fernanda, né, que deve levar também ao nosso governador, para a gente ver como é que pode avançar nesse sentido, né, de haver uma articulação, então, governo do estado de Pernambuco e governo federal, tá? E eu acho que o Lourenço colocou muito bem o ponto, né, da questão de que o planejamento do orçamento para o ano, né, de 2023 é feito agora e que a gente não vai realmente usar os 270 milhões de uma única vez. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de saber o quanto a gente precisa comprometer para 2023, né? E ver como é que o governo do estado pode avançar. A gente tem captado recursos aí junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, para a retomada de obras de barragens, etc. e tal. Então, assim, é uma possibilidade, né, concreta, né? A gente, claro, que não pode se comprometer neste momento, porque isso, né, vai para as instâncias superiores, mas a partir dessa reunião eu já vou passar esse assunto, né, adiante para chegar nas instâncias superiores do governo e para que a gente veja como pode, né, articular para, né, que a gente avance nesse sentido, né, já que a gente vem aí desde 2003 aí sem conseguir implementar aí a modernização do perímetro. Obrigado. Alexandre? Oi. Bom, eu vou começar elogiando e endossando essas duas propostas, né, trazidas por Lourença e por Simone, dessa necessidade da gente fazer essa reunião nesse âmbito, né, com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o âmbito do governo do estado de Pernambuco, né? A questão aqui falada sobre a questão orçamentária, inclusive a gente tem um despacho do diretor-geral do DENOX em 2021, que ele inclusive traz essa mesma afirmativa da falta de recursos da União e sugere a obtenção desses recursos através de emendas parlamentares. Isso já em 2021 já tinha esse entendimento do diretor-geral. E aí vejo que nesse momento a gente está, né, traçando e organizando um momento importante que é dessa articulação do Estado e da União nesse sentido, dessa modernização. É fato que existem, né, essa possibilidade de, em princípio, dessa execução por etapas, talvez por lotes, que isso facilite a obtenção de recursos em momentos certos e em menores quantidades.
Então, eu acho que Robeísia, que está nos acompanhando, já pode levar para o diretor-geral Fernando Leão essa proposta trazida aqui por essa reunião do grupo, de que haverá essa reunião e é de fundamental importância a administração central acompanhar, juntamente com a CESPE, obviamente, esse passo a passo dessa execução de articulação. Voltando só para uma questão mais pontual que o Rodrigo falou, e aí vem a nossa afirmativa de que a importância da CGH ela sempre foi observada, sempre foi identificada e reconhecida, né? Eu acho que isso não é o fator. A questão que estava em discussão era saber, por exemplo, que Luiz Calado traz como pergunta, se liberação de água nessas condições atuais ocasionaria algum prejuízo maior às estruturas ainda existentes. Então, acho que esse é um dos pontos, uma das respostas que a gente tem que ter. Até porque também na apresentação de Wilde, a situação hidrológica do reservatório da faixa azul possibilitaria a liberação de água de uma maneira confortável, né, sem prejudicar o futuro das atividades agrícolas, ora utilizadoras da água de irrigação. E aí o estrangulador, né, dessa decisão seria essa pergunta que Calado traz, se a eventual liberação de água causaria maiores prejuízos às estruturas atualmente existentes. Até porque também existia, ou ainda existe, um cenário de recuperação parcial de trechos desses canais, dessas estruturas de irrigação, para que houvesse essa combinação de uso pelos agricultores e a liberação, tendo para os agricultores, teria também para a CGH. Isso acho que é uma outra discussão que acho que permanece válida até a obtenção desse recurso total para a modernização. E de que forma, não é? Criar uma sinergia entre essa questão emergencial e uma questão de estruturação futura. E para finalizar aqui, eu só queria comentar sobre os dados trazidos por Rodrigo. Ele fala que não é o caso da gente disputar esses números, mas como foram trazidos números por ele, e ele fala de 560 famílias e 87 milhões de residências, né, de unidades. A questão é que a gente está tratando aqui, Rodrigo, de 560 famílias diretamente ligadas a essa água exclusivamente do reservatório Poço da Cruz. E o dado trazido de 87 milhões, me parece, de 87 milhões de residências, unidades domiciliadas, me parece ser de uma rede em que a CGH, Poço da Cruz, ela se inclui nessa rede, mas não necessariamente fornecendo para as 87 milhões de unidades. Bom, era isso que eu queria trazer como contribuição e ficamos aqui à disposição para esses encaminhamentos. Reforçando que as propostas de Lourenço e Simone, para mim, são bem avaliados, bem válidos. Okay. Obrigado. Eu queria, antes de passar a palavra para Robeísa e Rodrigo, aqui que estão inscritos, eu queria ver se a gente já poderia ir afunilando para encaminhamentos, né? Eu acho que a relevância do tema, todo mundo falou isso, né? Gostei muito da fala da Robeísa, que mostra o seguinte, que nós estamos aqui para tentar construir uma união e não para ficar alimentando divergências aí entre CGH e perímetro e nada disso, né? Ou seja, todos têm um papel muito relevante aí, tanto social quanto economicamente, né? Então, a minha sugestão é que a gente fosse já fazendo alguns encaminhamentos. Eu queria propor um deles, viu, Robeísa? Aí você vai falar depois, você vê aí como você considera isso, né? De que, primeiro, como disse bem a Lourença, nós precisamos saber exatamente qual é o projeto, como custa, se ele pode ser implementado em etapas e quais são as etapas que poderiam ser trabalhadas progressivamente. Eu acho que essa questão, né, o Denox, mais do que ninguém aqui, tem, diríamos, o acesso a essas informações para que a gente pudesse, então, ter aí um documento, assim, olha, o projeto custa tanto, né? Cada etapa é assim, começa por aqui e termina ali, tá? Esse cronograma que a Lourença se referiu.
né? Eu acho que esse é um papel bastante relevante que o DENOX poderia nos ajudar. O segundo aspecto que me parece aqui que é importante também é sobre um grupo para poder fazer essa articulação, e aí nós nos colocamos à disposição, viu, Simone, Lourença, Albeísa, para poder participar com essa reunião com o MDR, né? Pelo menos para apresentar esse problema para o MDR, né? No sentido de sensibilizá-lo, né? E aí já em mãos com essas informações que o DENOX, né, puder nos passar. Né? Então, eu acho que esses dois encaminhamentos, eu acho que eles, independentemente aí do momento político, né, que pode ser ou não favorável, né, mas eu acredito, né, que é também um momento para que a gente construa aí compromissos dos próprios candidatos ao que vai ser feito mais à frente, né? Então, eu acho que isso aí sendo um grupo apartidário, com a proposta partidária, essa proposta poderia ser trabalhada aí nos diversos candidatos, né? Tanto estadual quanto federal, para que a gente pudesse aí ter aí compromissos assumidos por eles, né? Então, eu queria fazer esses 3 encaminhamentos, né? O DENOX, fazer esse levantamento e a gente criar esse grupo para poder já planejar essa reunião com o MDR, a partir, é lógico, né, das disposições do Estado, do DENOX, para que ela aconteça, né? Antes de passar para você, Rodrigo, eu posso passar para a Robeíse aqui, para ela comentar isso? Claro, as damas sempre primeiro. Robeíse, por favor. Você está com o microfone desligado, Robeíse. Tá difícil aqui hoje. Quanto ao cronograma, nós temos, como todo projeto, ele é executado por partes, né? E o orçamento sempre vem por partes. Isso aí não é problema. Nós temos isso. Quanto ao grupo de articulação, o DENOX vai participar desse grupo, é uma boa alternativa para a gente começar a ver como é que resolve esse problema. E a gente sempre se planejou na Peloa antecipadamente, né? Mas esses recursos nunca vinham. E quando veio uma parte, ele foi totalmente contingenciado. E na LOA do ano passado e nessa LOA agora não veio nada. Então, por isso que não foi feito nada. A outra coisa que eu queria falar aqui é o que Alexandre levantou. O problema de liberar água com as estruturas defasadas do perímetro. Nós temos 2 problemas. Se não libera, é pior, porque essas 560 famílias vão ficar como? De um outro lado, você não, até hoje eles viveram desse jeito. Então, ou faz um cronograma para ver como é que vai ser liberada essa vazão, ou se fecha, eu acho que é pior, porque como é que a gente vai alimentar essas 560 famílias? Eles não têm condição de perfurar poços para todos. É um problema, nós estamos diante de um problema. E, no entanto, se a gente não libera, perde por evaporação. O açude é muito grande. O balanço hídrico mostrou isso, que mesmo com esse pouco uso consultivo, ele permaneceu no padrão da perda da evaporação. Então, a gente tem que focar aqui
como a gente consegue recursos, como a gente consegue sensibilizar, se gasta dinheiro com tanta coisa, investe dinheiro em tanta coisa que não vai gerar emprego, que não vai gerar benefício para a população. Eu não sei, não entendo por que esse perímetro ele não alavanca, ele não sai, não é problema de projeto, o problema é só recurso financeiro. Sinceramente, eu não entendo. Esse é o problema, viu, Rubens? Recurso financeiro. É o problema de todos os problemas, é a solução de todos os problemas. Mas, Rodrigo, eu queria só colocar aqui para você o seguinte: tem essa questão aí que foi colocada pelo Luiz, pelo Alexandre, né, de que a operação da CGH poderia vir a agravar ainda mais os problemas lá da infraestrutura, né? Essa é uma questão que nós temos que ter uma resposta para isso. Eu queria saber se a sua empresa, né, poderia fazer uma vistoria em loco, ou de repente, aí, uma questão aqui que poderia conversar aí com o Consul, viu, Luiz? Né, para fazer testes, porque às vezes não é possível verificar isso, né, sem fazer um teste. Então, faria um teste, esse teste seria acompanhado aí, pelo cônsul, né, e pelos irrigantes, né, no sentido até de que pudessem ser construídas alternativas para que essa água viesse a ser aproveitada também pelos irrigantes, mesmo que seja de forma precária, né? Então, eu queria fazer essa sugestão, ou seja, a empresa Rodrigo, né, junto com o cônsul, programar, fazer alguns testes, gerar energia um dia, tá? E verificar os efeitos disso, e a partir daí construir aí uma tentativa de uso compartilhado dessas águas. O que você acha, Rodrigo? É possível? Bom, Wilde, não só eu entendo que é possível, como inclusive eu ia sugerir isso. Acho que a Robeisa colocou um ponto bem importante dessa frustração, né, das famílias estarem lá, saber que tem a água, não poder usar, né, e elas estão sendo alimentadas pelo quê? Eu sei que a dificuldade, eu ia até propor esse teste de uma maneira, essa eventual operação, até no princípio, de uma maneira bem tímida. O que o operador nosso, que é da região, inclusive, fala, é que que esses reparos, para atender os primeiros lotes ali, não seriam coisas muito difíceis, que eventualmente poderiam ser feitos até por mutirões das próprias famílias, porque quando elas veem que tem essa disponibilidade de chegar, eles podem se mobilizar ali e fazer alguns ajustes, ainda que provisórios, né, até que se chegue esse recurso. Eu estou entendendo aí que esse recurso de 270 milhões ele vai ficar bem longe. A gente, na usina, ela tem uma potência instalada de praticamente 1 mega. O máximo que o mínimo que eu consigo operar ela seria com 150 kW, ou seja, com 15%, um pouco menos de 15% da vazão dela. Então, eu liberaria essa água, a gente combinaria aí com o Chicão, com o Luiz e com a pessoa deles lá de Bimirim, e com o meu pessoal lá da operação da usina, que é o Renato, da gente liberar essa vazão, essa geração de só 150 kW, né? E a gente vai fazendo testes ali no canal. E, eventualmente, a gente para essa irrigação em algum ponto de tal maneira que se não desperdice muito essa água. E, eventualmente, esse projeto de irrigação teria que se aproximar um pouco e as famílias se revezarem em algum desses lotes mais próximos, algo desse sentido, até que a gente tivesse ali, então, o projeto de irrigação, o recurso, aí, os 270 milhões alocados para a reforma. Então, eu acho uma visão muito boa, uma proposta muito boa essa, e me comprometo com a empresa de viabilitar isso na vazão mínima possível, e à medida que também for entendendo que dá para aumentar essa vazão, a gente pode ir aumentando, sem problema nenhum. Mas eu sugeriria, inclusive, começar pela vazão mínima, que seriam esses 150 kW de potência que a gente poderia gerar ali, e vamos fazendo esses testes.
completamente plausível. Ô, Wilde, me permita, por favor, por gentileza, esse teste que você está propondo é para ver se as águas liberadas para geração de energia, ela vai agravar ainda mais o problema dos canais, é isso? Não, é o seguinte, isso é falado já há algum tempo, que soltando água ali pode detonar aí a infraestrutura em parte dela, né? Tá? Então, a sugestão é fazer isso, fazer um teste progressivo para verificar qual vazão seria possível de ser liberada, né? Para que esses dois usos acontecessem. Porque a minha questão, Chicão, é a seguinte: eu acho que os irrigantes também precisam fazer parte desse processo de mobilização. Então, o Luiz fala aqui em convulsão social, e eu chamaria isso, Luiz, de mobilização social, entendeu? Eu acho que os irrigantes, eles estão também acomodados, até desiludidos nesse processo, e a gente precisa fazer com que eles voltem ao processo, tá? E voltar ao processo significa colocar ali para eles uma questão que é o seguinte, olha, vamos rodar a geradora e essa água será aproveitada por vocês, mas essa não é a solução definitiva. Para que ela aconteça, vocês têm que ir para a rua, têm que fazer as suas passeatas, fazer o que for necessário para que isso não fique só no gabinete. Entendeu? Eu acho que isso que... essa seria a ideia, entendeu? Ok. Ok. Eu te perguntei isso, Hildo, porque necessariamente, em termos práticos, não precisaria fazer esse teste, não, porque é óbvio, se você tem um lastro pavimentado e, de repente, você tem uma abertura nele, e você... Vamos pegar o princípio do pavimento asfalto. Você tem um pavimento todo bonitinho, aí quando aparece ali uma bicheira, quando aparece ali uma abertura e começa a chover, obviamente que essa água vai infiltrar e vai fofar todo aquele subleito e esse pavimento asfáltico vai se deteriorar, isso é óbvio. Então, esse mesmo princípio ele vai ocorrer, ele já ocorre com chuvas, seja por enraizamento de algaroba, seja por uma outra série de fatores. O problema é que o lastro do canal estando aberto, essa água ela vai se infiltrar por debaixo e vai danificar tudo. Isso aí não tem que fazer teste, não. Isso aí é óbvio, que isso já aconteceu e já ocorre. Então, a gente podia estar aqui pegando essa fala da Robeísa e das demais aí do Estado e amadurecer essa conversa. Eu agora, com essa última fala sua agora, não que a conversa do Rodrigo, viu, Rodrigo? Me desculpa a franqueza, me sensibilizou, porque, de repente, essa reunião ela deixa de ser de alocação e passa para ser uma reunião de favorecimento de turbinamento para você gerar energia. E eu não queria que isso chegasse nesse... Eu não quero admitir isso, enquanto conselho de usuário, que isso caiba nessa reunião. Então, não é essa a conversa. Então, veja só. A provocação que se deve fazer com relação aos colonos, para que eles tomem essa ideia de pertencimento de fato, e aqui a gente aproveita para lavar a roupa suja, isso dói muito, porque ao longo de muito tempo, isso foi criada uma expectativa enorme, falhou DENOX, falhou Estado, falhou colono, falhou governo federal, falhou tudo. Todo mundo aqui tem uma cota de responsabilidade nisso. Então, são mais de 10 anos que se espera por isso. Porque tem recurso, mas não tem projeto. Resultado, tem projeto, mas não tem recurso. Recurso teve e sempre tem. O que não tem é vontade política para resolver o problema. Esse é o problema. A gente costuma dizer que a gente está aqui no olho do furacão, tendo que dar desculpa para colono. Mas os verdadeiros responsáveis para solucionar esse problema estão lá em Brasília, outro está no Palácio das Princesas, outro está lá em Fortaleza, e a gente não resolve isso nunca. Vamos ser honestos nas nossas colocações, vamos ser claros. A falha é conjunta, é de todos nós.
mas eu aceito esse desafio enquanto conselho, enquanto conselheiro. Vamos fazer mais essa provocação a nível de colono e tentar fazer com que eles cresçam dentro desse processo de organização. Esse remédio é dolorido, ele dói muito, dói, mas às vezes ele é necessário. Eu concordo com você, Wilton, nesse aspecto. Mas eu queria deixar bem claro para Rodrigo Pedroso, enquanto concessão de uso. Só gerar energia elétrica, Rodrigo, em termos de legislação, não quer dizer que esteja havendo uso múltiplo dessas áreas. É uso único, por enquanto. É uso único. Que isso fique bem claro. Luiz Calado. Luiz, seu microfone, Luiz. Me perdoe aí, você está colocando, Chicão, você está colocando a culpa na CGH, onde ela não tem culpa. O reservatório é usos múltiplos, sim, mas ele não está atendendo a sua pluralidade. Não é culpa da CGH, é culpa de falta de estrutura. Eu sei, Robeísa. Se é possível gerar energia, não. Não, eu não estou. Gente, desculpa aí, mas nós não podemos aqui fazer essa conversa desse jeito. Viu, Robeísa? Eu mutei todo mundo. Tá? Nós temos aqui uma ordem para seguir, então eu vou passar aqui para o Luiz Calado, senão a gente não vai ter uma reunião produtiva. Luiz, por favor. Olha, eu vou contribuir, porque eu recebi a minuta do projeto de modernização do Chicão, e aqui consta que a modernização são feitas em etapas. A primeira etapa, à época, estava orçada em 60 milhões. Ela iria contemplar os setores 1 e 3, seria o projeto piloto, com a recuperação dos canais, com a rede de pressurização e automação de telecomando, telemetria das estações elevatórias. Então, o projeto é modular e já se pode levar essa informação, já que você não pode pedir os 270, mas você peça esses 60 milhões atualizados, né, porque essa informação é de 2020, atualizaria e, então, ficaria mais confortável para se negociar. Essa é a minha sugestão. E relembrando também que a água do reservatório ela também é utilizada por irrigantes ribeirinhos, né? E tem a questão dos pescadores. Eu tinha esquecido de reforçar isso. E reforço a ideia de Robeísa de que a gente tem que se unir. A hora é de se unir. Eu não sei se isso vai ter resultado nesse momento político que a gente vive, né? Aqui no estado de Pernambuco, problema com o governo federal. O governo federal com problema com o estado de Pernambuco. Mas a gente está trabalhando para a economia do estado de Pernambuco, não especificamente para fulano. A gente não tem que fulanizar esse processo. Esse processo pertence à sociedade e a gente tem que trabalhar para isso. Obrigado, Luiz. Marco? Wilde, desculpa. Marco e Wilde, desculpa interromper aqui, é porque eu tô com um problema, eu vou ter que pegar um voo agora, eu tô embarcando. Eu tentei, achei que a gente ia ser um pouco mais rápido aqui, como fomos na segunda-feira, eu não tinha como mudar esse voo meu que já estava marcado. Eu só para eu poder, e eu vou aproveitar aqui para me despedir de vocês e pedir desculpa pela saída mais cedo. A CGH está à disposição, Wilde, para fazer os testes que forem necessários, nesse sentido de união, nesse sentido de ajuda. Oi, Rodrigo. Você está mudo? Oi, desculpa. Você voltou agora? Sim, pode, tudo bem. Vai lá. Sim. Eu só queria pedir desculpa aí pelo estar interrompendo aqui você e o Marco, porque eu vou ter que fazer um embarque para um voo agora,
e um voo que já estava programado que eu não consegui desmarcar. E eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Então, assim, o que eu queria era colocar a CGH aqui à disposição do Consul, à disposição do Comar, para a gente poder fazer os testes que foram necessários, se assim for decidido. Diferentemente aí, eu estou junto, a CGH não quer ser preterida em uso nenhum, não é esse o objetivo. Nós não precisamos disso até hoje, não vamos precisar. A gente está ali para ajudar, para somar. Então, se vocês entenderem que a CGH soma e contribui com esse processo, nós estamos à disposição e vamos, não, sempre como estivemos e sempre como estaremos à disposição daqui até o final da nossa concessão. Então, vocês podem contar com o apoio da CGH para poder fazer esses testes, diferentemente do que foi colocado pelo Chicão aqui também de uma maneira bem transparente, não é que está sendo priorizada a CGH, inclusive eu deterioro as minhas máquinas quando eu opero ela com uma vazão bem inferior à vazão dela turbinada. Então, quando eu me disponho a ligar minhas turbinas numa potência de abaixo de 15% da vazão nominal dela, eu estou, inclusive, diminuindo a vida útil da minha turbina. Mesmo assim, eu estou aqui em apoio, em solidariedade a essas 560 famílias que estão ali, e não em meu benefício próprio. Nunca, jamais disso. Não precisamos disso, nunca precisamos, e se Deus quiser, nunca precisaremos usar 560 famílias em troca de uma empresa. Então, isso não iria acontecer, não é da minha índole, não é a educação que eu obtive dos meus pais, não é o que eu quero transmitir para a população de Ibimirim, nem para todo mundo que está aqui presente. Então, se for necessário, você pode entrar em contato comigo após a reunião, dizendo, Rodrigo, foi aprovado os testes, nós vamos fazer os testes, eu disponibilizo o pessoal da usina para acompanhar, para eventualmente até ajudar no que for preciso, e a gente tentar ajudar pelo menos o mínimo possível dessas famílias aí, ajusantes da barragem. Obrigado a todos aí. Obrigado, Rodrigo. Marco? Bom, escutei muito, né? E sobre esse caso de teste, eu posso até concordar. Agora, a gente tem que se lembrar que ano passado a gente pediu aos colonos que eles limpassem os canais, que eles fizessem pelo menos a condição da equipe do Denox vir fazer essas visitas em loco para ver o que é que precisaria ser feito. E os cabas limparam os canais, pelo menos as partes que eram destinadas à primeira etapa, e esse pessoal do Denox nem apareceu para fazer essa verificação. E a gente ficou na mesma situação. Lembro também, e como já foi falado aí, o tempo político. O irrigante, eu acho que a população em geral já está acostumada. Em toda época de eleição, perto de eleição, é formada essas reuniões, vem um deputado, faz uma audiência pública, alguma coisa, tenta se fazer emenda, né, e nada acontece. Aí, minha preocupação, enquanto Consul, enquanto coordenador, que ainda estou, embora já tenha até vencido o prazo, mas a minha preocupação é essa, é de tentar botar os colonos dentro desse circuito. Vai ser muito difícil atualmente, mas não que a gente não possa tentar. Concordo com os que dizem que é uma parceria, tem que ser uma parceria, tem. Agora, concordo, não, levanto que o principal objetivo do Açude Poço da Cruz é irrigação. Isso aí a gente não abre mão. Se puder conciliar, muito bem. Se não, a gente vai tentar buscar outras soluções. Me sinto contemplado. Estou escutando. Wilde, seu microfone. Alexandre, por favor. Wilde, eu queria só, aproveitando inclusive a lembrança também de Marcos, lembrar que esse Consul, né, teve um encaminhamento da gente executar, né, uma vistoria, uma elaboração, numa perspectiva de recuperar pequenos trechos iniciais do canal, nesse sentido de liberar essa água para o atendimento a alguns colonos
logo no início, né, daí do perímetro. E que isso era uma ação conjunta, inclusive CGH, a Prefeitura de Ibimirim, os colonos, né, através da Organização de Produtores, a própria ANA, o DENOX, obviamente, e que isso não foi efetivado, né? E aí, através do que o Marcos trouxe de lembrança aqui, e que foi feito todo um esforço para que houvesse uma visita, e era uma visita já de elaboração desse orçamento para a recuperação desses canais. Isso tudo foi encaminhado para o então coordenador, o Edilson Monteiro, o anterior coordenador do DENOX CSPE. Foi treinado, inclusive, uma engenheira para fazer esse levantamento, que já era uma experiência do DENOX, a recuperação dos canais através de parceria com a Organização de Produtores, e o inevitável coordenador da época não autorizou, não conduziu essa teoria, né? E eu me lembro muito bem que estava na mesma época que a gente estava acompanhando a questão de Jucazinho. A gente tinha feito um cronograma de saída de Jucazinho para Ibimirim. Isso não foi efetivado, mas eu acho que ainda é válido ser retomada essa possibilidade, dessa ida, desse levantamento de custo e dessa possibilidade de recuperação. Porque essa mesma discussão que aí o Chicão relembra, que a liberação de água vai trazer, né, problemas e maiores problemas ainda das estruturas existentes. Então, eu queria lembrar disso e trazer dessa possibilidade da gente retomar essa recuperação. Obrigado, Alexandre. Robeísia? Eu estou tentando baixar essa mãozinha, mas eu não consigo. Você não... Tá. Você está querendo então, baixar. Eu vou ficar repetindo o que eu já disse, né? Aí não tenho mais nada a acrescentar, que eu acho que o que a gente já deveria já ir conduzindo a reunião para as propostas finais. Ok. Bom, era também a minha proposta, até porque a gente está começando a se repetir, né, como você disse. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui alguns encaminhamentos, né, Robeísia? Que é o primeiro, é que o DENOX, então, vai disponibilizar essas informações aí e cronogramas atualizados, ou seja, o DENOX vai ficar responsável por isso, para que a gente possa ter essas informações aí etapa por etapa, esse cronograma, né, Luiz? A segunda é de que o Estado, na figura aqui da Simone, vai fazer uma consulta ao secretário lá de infraestrutura para ver qual que é a forma em que o Estado gostaria de se integrar nessa articulação, né? E que nós vamos ter aqui uma ação, ou seja, são ações, diríamos, de médio, de longo prazo, e uma ação de curto prazo, que seria uma metade, uma parte, conforme o Alexandre já colocou, né, Alexandre, de resgatar aquela proposta de vistoria em loco, com essa ideia de se fazer o teste, tá? Para verificar efetivamente se isso é uma situação que só vai agravar ou não, tá? Eu acho que esses três encaminhamentos, né, sendo esse último de curto prazo, ou seja, DENOX, Consul e Rodrigo Pedroso, no sentido de construir essa alternativa de curto prazo, tá? E, ao mesmo tempo, Luiz, Chicão, Marco, de promover o maior envolvimento dos colonos, porque sem eles, provavelmente, esse processo não vai ter o peso político necessário para poder conseguir os recursos que a Robeísia, né, fala que é a solução do problema, e todos nós sabemos que é mesmo a solução, né? Tá? Então, eu queria colocar esses três encaminhamentos para a gente poder ir encerrando. Eu preciso entrar em outra reunião, e a gente fica em articulação com o DENOX, né, tanto o Robeísia quanto o Décio, quanto o Alexandre, com o governo do Estado, lá na figura da Lourença e da Simone, e com o Consul e o Rodrigo, para poder colocar essas três questões em curso. Tá? Décio, por favor. Eu apenas queria colocar a coordenadoria aqui à disposição para que nós pudéssemos
conversar aí com o Consul nessa etapa inicial aí, Will. É do nosso interesse, o que estiver ao nosso alcance para que a gente possa avançar nessa ideia que Alexandre colocou, pode contar conosco. Então, aí, Calado tem um contato nosso, tem um contato de Alexandre, a gente pode agendar uma reunião, uma visita nossa aí, e eu acho importante que a gente acompanhe também todas essas ações iniciais que estão sendo propostas aqui. Ok, obrigado. Então, eu vou pedir desculpa a vocês aí por ter que encerrar essa reunião, mas a ideia, viu, Lourenço, foi realmente fazer esse brainstorm aqui, esse toró de palpite, né, e tentar sairmos aí da mesmice. Né? E eu agradeço muito aí a sua participação, Lourenço, de todo mundo da PAC, todo mundo do Denox, né, do Salatiel, né, do Consul, tá? Isso. Vamos ver se a gente consegue, então, pôr esse negócio para frente, ok? Tá? Então, a gente vai se manter em contato aí, tá? Wilde, rapidamente, né? Aqui a Codevasf,